Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos começar mais um livro, mais uma leitura, e hoje nós terminamos o Velho Testamento. Que alegria! Não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada longa para chegarmos até aqui, e agora vamos caminhar de uma forma tão rápida, e daqui a pouco já vamos terminar a leitura de toda a Bíblia. Vamos começar aqui o livro de Malaquias. Nós temos muito pouca informação sobre esse profeta. Ele vai profetizar, assim como Zacarias, o livro anterior que vimos, após o exílio. Eu gosto muito do livro de Malaquias, apesar de muitos lembrarem, quando falo de Malaquias, apenas daquele texto que fala sobre o dízimo, mas a mensagem de Malaquias é uma mensagem forte e uma mensagem que precisamos ouvir nos dias de hoje. Vamos lá, livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né? Ele é escrito ali por volta do ano 430 a.C. Durante esse período, o povo estava espiritualmente bem apático, ok? E o culto de Deus havia se tornado mais um ritual, né? Mais um ritual. E totalmente corrompido. Nós vamos ver isso aqui. Malaquias significa meu mensageiro. Então, Malaquias, seu significado é meu mensageiro, é chamado para trazer a palavra de Deus a toda a nação. Vamos para o capítulo 1, propósito é falar sobre o amor de Deus e a infidelidade de Israel. Mas o livro de Malaquias, ele toca muito na fidelidade. Não só sobre o dízimo, vamos chegar no capítulo que fala sobre o dízimo, mas você percebe que a infidelidade ela já está acontecendo no casamento, com o Senhor. Então, o capítulo 1, Deus começa reafirmando seu amor pelo seu povo e constratando esse amor com a infidelidade e desrespeito que eles têm demonstrado na adoração a Deus. Então vamos lá, capítulo 1, verso 1 ao 3. Deus declara seu amor por Israel, lembrando de como escolheu Jacó em vez de Esaú. Isso já mostrando seu amor. Olha, verso 2: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais, o deserto. É muito interessante que Deus diz assim: eu sempre os amei, mas a nação está dizendo assim: nós não conseguimos perceber esse amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue perceber o amor de Deus? Ah, meu irmão, não tem como não perceber esse amor. Não tem como. O que seria de mim e de você se não fosse o amor do Senhor? O povo vai questionar aqui o amor de Deus. Ele responde com uma advertência, mostrando que apesar da destruição de Edom, Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Israel foi preservado. Então o Senhor aqui repreende os sacerdotes por oferecerem sacrifícios defeituosos, versos 6 ao 8, e desonrar o seu nome, aceitando animais cegos e doentes. Então você percebe que a infidelidade de Israel, ela não está acontecendo só na casa de Deus, com as ofertas que estão entregando, mas é uma realidade de toda a nação dentro da sua casa. A infidelidade, ela não acontece só dentro da igreja. Quando eu retenho aquilo que é de Deus, eu seguro o dízimo, a oferta. A infidelidade, ela é uma prática. É uma prática. Ela se torna comum. E por onde eu vou, eu vou deixando um rastro de infidelidade. Mas Deus está nos chamando, ao ler o livro de Malaquias, para que eu e você possamos deixar um rastro de fidelidade. De fidelidade. O verso seguinte, até o 11, Deus alerta que ele não aceitará uma adoração corrompida. Qual era o problema de levar uma ovelha defeituosa? Porque a lei já apontava, quando for oferecer ao Senhor, é o melhor. Guarde isso no seu coração. O melhor é para Deus. O melhor é para Deus. E Deus alerta que ele não aceitará a adoração corrompida do seu povo, né? Porque seu nome vai ser honrado entre as nações, mesmo que Israel fale nessa honra. O capítulo termina com a afirmação de que a maldição virá
sobre aqueles que desonram o seu nome e desprezam o altar. Gente, esse texto, maldito, verso 14, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, o meu nome é temido entre as nações. Que mensagem forte, que mensagem forte. Vamos para o capítulo 2. Nós vamos ver no capítulo 2 aqui a repreensão aos sacerdotes. Se vimos aqui a infidelidade do povo, agora o capítulo 2 mostra a infidelidade dos sacerdotes. O capítulo 2 ele continua a repreensão, agora contra os sacerdotes, por falhar em cumprir sua responsabilidade. Uma das responsabilidades era de abordar a infidelidade conjugal e espiritual do povo, destacando a importância do compromisso fiel. O sacerdote é aquele que ensinava ao povo. Então Deus continua a repreender os sacerdotes, avisando que se eles não derem glória ao nome dele, ele enviará maldições sobre eles e seus descendentes. Verso 1 ao 2, isso fica muito claro. Deus lembra o pacto feito com Levi. Levi é um dos filhos de Jacó, é a tribo de Levi que vem de onde vêm os sacerdotes, são eles que servem ao Senhor, ok? É a tribo que Deus preservou para isso, destacando o papel aqui dos sacerdotes como mensageiros de Deus, que deveriam ensinar a lei com integridade, mas eles corrompem o pacto e desviam a muitos de Israel. O capítulo continua, o profeta então muda o foco para a infidelidade conjugal entre o povo de Israel, denunciando o divórcio e a traição no casamento. Deus abomina o divórcio, é essa a mensagem aqui de Malaquias. E ele chama o povo de infiel, tanto em seus relacionamentos humanos, quanto em um relacionamento com Deus. Eu gosto de explicar de forma simples, eu sempre, volta e meia, digo isso aqui na igreja. Quem é infiel a Deus nos seus dízimos e ofertas pode ser infiel em outras áreas também. A infidelidade, ela não nasce só no nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu e você temos que lutar para não abrir na minha vida e na sua vida nenhum espaço para a infidelidade. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, a mensagem aqui é o mensageiro do Senhor e o chamado do arrependimento. Deus chama ao arrependimento. Esse capítulo traz uma promessa aqui messiânica, onde Deus anuncia a vinda do seu mensageiro que vai preparar o caminho para o Senhor. Né? E aí ele faz também um chamado ao arrependimento, especialmente no que diz respeito à fidelidade dos dízimos e das ofertas. Esse capítulo começa com a promessa de que o mensageiro virá para preparar o caminho diante do Senhor. Esse mensageiro ele é identificado no Novo Testamento como João Batista. E o Senhor que virá é o próprio Cristo. O profeta então descreve o julgamento e a purificação que acontecerão quando o Senhor vier. Purificação dos filhos de Levi e trazendo justiça. Então ele fala desse que vai preparar o caminho, fala da vinda desse mensageiro e logo depois ele já entra agora, chamando o povo ao arrependimento, especialmente no que diz respeito à devolução dos dízimos e ofertas. Algo que o povo está negligenciando. E o capítulo vai terminar com uma promessa de bênção sobre aqueles que servem ao Senhor fielmente no Senhor. Então, verso 6 em diante, até o final do capítulo 3, é a mensagem. O infiel será amaldiçoado, o fiel será abençoado. Pastor, isso vale para os dias de hoje? Meu irmão, entenda algo. Quando a gente lê o Velho Testamento e vê aquelas promessas bonitas, a gente toma posse. Mas quando ela nos chama para a responsabilidade, alguns estão dizendo assim, não, isso está no Velho Testamento. Isso está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então não roube a Deus, não toque naquilo que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. 10% você devolve a Deus. 90% você usa, e usa com sabedoria e com mordomia. Porque tudo é de Deus, 100% é de Deus. E um dia eu e você vamos prestar conta diante de Deus. Vamos lá para o capítulo 4.
Então, seja dizimista e seja ofertante. O capítulo 4, ele é bem pequenininho, mas é um capítulo interessante, porque é o último capítulo do Velho Testamento. Terminando aqui o capítulo 4, vamos iniciar o Evangelho de Mateus, começando o Novo Testamento, a Nova Aliança. O capítulo 4, o dia do Senhor, fala do dia do Senhor, a vinda de Elias. Então, o capítulo final de Malaquias aponta para o dia do Senhor. Essa expressão nós já ouvimos ela tantas vezes. Um tempo de julgamento para os ímpios. O dia do Senhor é um tempo de julgamento para os ímpios e vitória para os justos. E aí o profeta também anuncia a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, o capítulo 4 começa com a descrição do dia do Senhor. Verso 1 e 2. Pois certamente vem o dia, ardente como a fornalha. Todos arrogantes e todos malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Então, o dia do Senhor é um dia de choro, de lágrima. Para quem? Para quem está longe de Deus. Para quem está no Senhor, será um dia de alegria. Alegria, alegria. E aí ele continua: a justiça de Deus será evidente e definitiva, com uma separação clara entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Eu gosto muito dessa mensagem, porque traz esse entendimento de forma tão clara entre a diferença entre aqueles que amam a Deus, servem a Deus e não. Verso 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordens que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Então, no último capítulo e no finalzinho do Velho Testamento, uma lembrança para voltarmos lá no início com Moisés e nos lembrarmos da lei de Moisés. E aí ele continua, né? A promessa da vinda de Elias antes do grande dia, né? Que se cumpriu na pessoa de João Batista, que preparou o caminho para Cristo, ok? O sol da justiça nascerá, apontando para Cristo, ele é o sol da justiça, que traz cura e justiça para aqueles que o temem. E aí o capítulo se encerra, encerrando o Antigo Testamento, com uma promessa de reconciliação e restauração. Olha o último versículo. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, ele fala da reconciliação, pai e filho, filho e pai. Na ausência dessa reconciliação, só sobra a maldição. Na reconciliação, a maldição é quebrada e a bênção chega. Eu quero terminar o Velho Testamento chamando a atenção. A última palavra do Velho Testamento é a palavra maldição. Então é como se o Velho Testamento terminasse mostrando para a gente: tem uma maldição, ela não foi resolvida. E aí, pastor? E aí que amanhã nós entramos no Novo Testamento. E você vai ver que alguém vai tomar sobre si essa maldição. Ele vai se tornar maldição em meu lugar, em seu lugar. Mostrando que essa maldição que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela vai ser lançada em Cristo na cruz do Calvário. No livro de Gálatas, Paulo vai dizer isso de forma muito clara. Meu irmão, parabéns, que alegria terminarmos o Velho Testamento. Olha a quantidade que lemos. Não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil gravar. Eu não falo não só por mim, que estou aqui explicando esses 3 capítulos com a graça do Senhor, mas a equipe que estava aqui sempre gravando, né? O Vitor, o Maílson, o Carlos, gratidão à vida deles. Nós não chegaríamos até aqui sem toda a equipe do cristão.org, que coloca ali no YouTube, que faz chegar até você essa gravação. Para mim é uma alegria muito grande. Terminamos o Velho Testamento, agora vamos entrar no Novo Testamento. Eu acredito que vai fluir de uma forma tão linda. O Novo Testamento é lindo. A mensagem de Cristo aqui,
Nós vamos sempre lembrar muitas passagens do Velho Testamento, mas agora eu acredito que a gente entra assim numa leitura que vai continuar impactando a sua vida, mas eu acredito de uma forma ainda mais intensa. Eu amo o Novo Testamento, amo a Bíblia toda. Amanhã, se Deus permitir, nós começamos mais um livro agora no Novo Testamento. Amanhã vamos começar o Evangelho de Mateus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.